Ideias, um espaço de diálogo, na segunda temporada, hoje aqui na Escola da Ilha, em Florianópolis, Santa Catarina, com alunos do 6º ano que fazem filosofia desde o primeiro ano e na sequência até o ensino médio. Essa escola trabalha com o Centro de Filosofia e com a Editora Zofas. E hoje nós vamos estar aqui com os alunos do 6º ano, com o professor André, falando sobre os alunos de 6º ano que pensam sobre o pensar. Só um minutinho e já retornamos. Retornando ao programa Café com Ideias, um espaço de diálogo, hoje aqui na Escola da Ilha, em Florianópolis, Santa Catarina, com alunos que fazem filosofia na escola desde o primeiro ano até o ensino médio. Uma escola que é parceira do Centro de Filosofia e da Editora Zofas. Compõe esse universo de 500 escolas pelo Brasil que fazem um programa filosófico-pedagógico acontecer na escola. E hoje, então, nós vamos conversar com alunos do 6º ano e o tema é pensar sobre o pensar. Então, nós estamos aqui com o Augusto, com o professor André, com a Alicia, a Lara e a Emanuele. E nós vamos iniciar esse programa trocando algumas ideias, que esse é o objetivo desse programa. É um espaço de diálogo, um espaço de conversas, tomando um café. Eu queria então iniciar, já que nós vamos falar adolescentes que pensam sobre o pensar, alunos do 6º ano, queria perguntar para o professor André. Professor André, os alunos aqui da Escola da Ilha têm um trabalho sistemático de filosofia. Como esses alunos daqui da escola, em especial esses alunos que estão representando, né, todos os alunos do 6º ano, como é que eles pensam sobre o pensar? Eu achei muito interessante, primeiro, o fato de chegar numa escola que desde o primeiro, 2º ano tem esse projeto, é sensacional, porque eu entro num 6º ano e ver alunos questionando questões que quando eu tinha 11 anos eu jamais me faria. Então é legal você estar numa escola onde eles estão refletindo, onde eles estão pensando os próprios pensamentos. Então eu acho algo extraordinário e sensacional. Eu acho que esse é o grande motivo assim, da importância do pensar sobre o pensar. E os alunos pensam sobre o pensar nas tuas aulas, professor? Pode até, a gente acabou de fazer uma prova que tinha lá a palavra reflexão, o que era reflexão. E eles já acabaram de responder, a turma toda aqui fez essa prova, então acho que eles têm que saber responder o que é reflexão, que é a própria questão do pensar sobre o pensar, né? O senhor falava, professor, antes de a gente passar para eles, a facilidade, né, no dar aula para alunos que já vêm nesse processo. Como é isso? Vamos tentar explicar para as outras pessoas que não sabem ou não têm nas suas escolas um trabalho de filosofia. Porque se você tem uma aula onde o aluno vem com as questões de uma forma mais profunda, a aula se desenvolve mais e mais conhecimento surge naquela aula. Não se torna só uma informação, o professor passando o conteúdo, mas o conteúdo ele transborda, mas pelo fato de virem questões reflexivas, inteligentes. Então, como você tem uma escola desde o primeiro ano com alunos que fazem dinâmicas, os livros trazem bastante dinâmicas, né, desde das crianças. Então, as crianças já tendo essas perguntas desde o 2º, 3º, 4º, 5º ano, quando elas entram no Fundamental 2, elas já vêm com uma bagagem de perguntas no gatilho. Vamos perguntar, vamos duvidar, vamos questionar. Então é essa a questão que você vê uma aula diferente. E fica fácil. Pro professor fica uma delícia também. Você com certeza tem experiência de ensino médio, alunos que de repente nunca tiveram esse processo. Exatamente. E chegam no ensino médio e vêm com aqueles questionamentos. Para que eu preciso discutir ou aprender ou saber sobre isso? Exatamente. Quando você tem essa caminhada, os alunos estão aquecidos. Essa é a questão. Como eu há 5 anos dou aula no médio, há 2 anos eu estou aqui na ilha e eu vejo essa questão do Fundamental 2. No médio só, ter filosofia só no médio torna, as pessoas ficam meio que doutrinadas, não se aprofundam nas questões, só lá recebem conteúdo, mas desde o Fundamental 1, chega aqui,
já com muito mais dinâmica, perguntas mais profundas, enfim, vou me tornar repetitivo se eu... Legal. Mas, professor, então, aproveitando esse encaminhamento, faça perguntas aí para o Augusto, Emanuele, para a Alicia, para a Lara, enfim, vamos dialogar sobre isso. Vamos lá, então. Já que a gente está conversando sobre o pensar, Emanuele. Emanuele, a gente fez uma pergunta na prova agora há pouco, né? Mas independente da prova, o que é reflexão, Emanuele? A reflexão, ela seria tipo dobrar sobre si mesmo. Seria pensar sobre o pensamento ou algo tipo isso, assim. Dobrar-se sobre si mesmo. Legal essa expressão. Eu nunca tinha pensado refletir como dobrar-se sobre si mesmo. Gostei, Manuel. Vamos lá, professor André. Lara, o que você tem gostado das aulas de filosofia sobre esse pensar, sobre a gente refletir? O que você tem gostado mais? É porque a pessoa, ela querendo ou não, ela acaba mudando muito qualquer opinião que ela tenha. Ela meio que define a si própria. Porque ela se pergunta sobre ela, sobre o que ela pensa, sobre o que ela fala, ela vira uma pessoa diferente, uma pessoa que ela quer ser. E você, Alicia, como que está sendo as aulas de filosofia, como que está sendo para você esse movimento da gente refletir, da gente pensar o que a gente pensa? Eu acho que está sendo muito legal, porque eu aprendi várias coisas novas sobre o meu pensamento e o que eu acho que eu achava que eu pensava, mas agora eu já mudei totalmente. E é isso. Legal. Augusto, como que tem sido para você esses movimentos, essas aulas de filosofia, os momentos de refletir, você pensar sobre as suas ideias? É legal, se tu fizer algo errado, tu vai poder refletir e aí não vai fazer de novo. Aí as aulas são bem legais, animadas. Legal. Tá vendo que o Augusto já foi por questão do refletir ético, moral, né? Do refletir o que a gente faz de certo e errado. Que bom. Nós poderíamos ampliar essa fala de cada um, mas nós vamos para um rápido intervalo e no retorno a gente vai abordar cada uma das colocações e ampliar essa discussão. Até porque aqui na Escola da Ilha, os alunos trabalham com a coleção Filosofia, o Início de uma Mudança. É uma coleção que começa lá na educação infantil e vai até o ensino médio, num programa, né, num fio condutor. Então, esses alunos que estão no 6º ano estão continuando essa reflexão. E isso é muito importante porque nós constantemente falamos para os professores e também para pais nas escolas de que fazer filosofia, pensar sobre o pensar, nada mais é do que iniciar uma revolução silenciosa na escola, onde a gente, aos poucos, está fazendo as pessoas pensarem sobre o pensar. Um rápido intervalo e no retorno a gente continua a nossa conversa. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornando ao nosso programa, hoje aqui na Escola da Ilha, com alunos do 6º ano, e a temática da nossa conversa, do nosso espaço de diálogo, é sobre pensar sobre o pensar, adolescentes que pensam sobre o pensar, adolescentes que estão aqui e que fizeram uma caminhada filosófica desde os primeiros anos escolares e vão continuar esse processo. E é o que nós queremos num país que precisa cada vez mais discutir, refletir,
e ter propostas políticas, propostas éticas, para que a gente possa melhorar a sociedade. E fazer filosofia, como vocês disseram aqui, é pensar sobre si mesmo, pensar sobre o outro e pensar sobre o mundo. E é o que nós estamos fazendo quando a gente tem uma aula de filosofia, né, professor André? Uma aula de filosofia por semana dentro de um programa. Bom, mas no bloco passado vocês colocaram algumas ideias e eu anotei aqui algumas ideias. Eu queria que a gente desenvolvesse um pouquinho mais, até porque nós temos muitos alunos nas escolas que estão com seus professores de filosofia ou de outras disciplinas assistindo esse programa. E vão assistir, e vão comentar, e vão indicar esse programa. Mas o Augusto tinha colocado que ter aula de filosofia é legal, né, porque a gente refaz pensamento, né? Que eu posso pensar diferente ou pensar igual, mas posso refazer o meu pensamento. E as aulas são criativas, são legais e tal. Fala um pouquinho sobre isso, Augusto. As aulas? É. As aulas são legais, coisas que o professor ele é bem animado, aí a aula se desenvolve mais. Se eu fosse um professor que só dava aula, botava no quadro e não fazia tantas perguntas como ele faz, a aula seria um pouco mais chata. Aí é o que ele faz. Então, André, o professor serve de modelo também, na medida em que ele faz perguntas e incentiva vocês a fazerem perguntas. Faz muitas perguntas? Pode ser até que sim. Faz bastante. Só na aula de filosofia ou você faz também nas outras aulas? Nas outras matérias eu também faço, como você, às vezes eu tenho dúvida, eu pergunto para saber se está certo ou se está errado. Legal, legal. Emanuele, você tinha colocado ali de que a reflexão é um dobrar-se sobre si mesmo. Eu achei bonito essa colocação tua. Não tinha pensado isso, como eu já falei. Quando o Augusto aqui disse que nas outras disciplinas ele também é incentivado a fazer perguntas. Quando você está estudando matemática, português, você faz perguntas também? Você dobra-se sobre a matéria, sobre você mesmo e faz perguntas? Reflete sobre isso? Sim, né? Porque eu acho que se a pessoa tem alguma dúvida, ela não deve guardar a dúvida para si mesma, até porque às vezes outras pessoas têm essa mesma dúvida. Daí. E aí, se você faz pergunta, você está esclarecendo-se e tentando que outras pessoas também se esclareçam, né? Legal. Então, é importante fazer pergunta. E você concorda com o André que as aulas de filosofia são animadas? São gostosas? Augusto. Eu tenho um problema de nome, mas eu resolvo isso. É o Augusto aqui. É bem animada. Só que eu acho que isso me ajuda a gostar um pouco mais de filosofia, né? Porque a primeira aula de filosofia que eu tive foi lá no segundo ano e eu fiquei pensando, pra que serve essa filosofia? É só mais uma matéria para ocupar o tempo? Tá sobrando tempo? Algo tipo isso, assim. Quando você estava no segundo ano, tu fez esse questionamento. Legal. É algo tipo isso. E hoje, se você tivesse que fazer esse questionamento, você colocaria essa mesma questão? É só porque está sobrando tempo ou você vê uma outra importância? Eu vejo uma outra importância, porque agora eu vejo que é bom a gente pensar assim, né? E às vezes, quando você pensa se alguma atitude está certa ou errada, você pode fazer... Não sei explicar. Tá, ajuda, Lara, porque você fez uma pergunta interessante, uma colocação interessante. Primeiramente, eu acho que a Emanuele acabou de dizer, né? Porque você pode, refletindo, você pode rever os seus atos e pensar se a sua atitude foi certa ou errada. Mas quem define o que é certo ou errado? Tipo, as pessoas consideram errado, por exemplo, matar, mas ninguém sabe, mas quem foi assassinado? Qual a situação? Como a gente pode saber se é certo ou errado se a gente não sabe dessas respostas? Ou, por exemplo, acham errado roubar. Quem foi roubado? Qual a situação? Por que foi roubado? Ótimo. Isso é perguntar-se, que você dizia antes, no bloco anterior. Quando você colocou lá, pensar, mudar opinião, perguntar-se. Perguntar o que é o certo, o que é o errado, né? Isso é uma pergunta interessante. Quem sofreu e quem foi o autor, né? Para um é certo, para outro não é certo. O outro diz é certo isso, o outro diz não. E quando você discute ideias em sala de aula, dá para dizer que a gente pode chegar a uma verdade ou a gente tem várias verdades? Várias verdades.
Até porque também não existe muito bem verdade, né? Existe a teoria, o que você acha que é, o que você tem na sua cabeça, mas você não pode comprovar nada. Então existem verdades, né? Por isso que a gente pode mudar de opinião. Por isso que a gente pode ter um outro olhar sobre aquele objeto e ver de uma outra maneira, né? Ótimo, legal. Então isto é pensar sobre o pensar. E dizer, existe uma verdade? Não, existem verdades que podem ser questionadas e podem ter argumentos, né? E fazer filosofia na escola é também a gente se questionar. Mas eu queria ainda perguntar para a Alicia, quando ela colocou mudar o pensamento, por isso pessoas diferentes, né? Quando a gente muda o pensamento, a gente é diferente. Quando você estava lá no ano passado, no 5º ano, hoje, você pode dizer que você era igual ou você é diferente da Alicia do ano passado? Eu acho que todo mundo muda, né? Principalmente por ter passado para de manhã. Eu mudei muito. O meu pensamento de tarde era um pensamento mais breve, tipo, mais rápido. Eu não perguntava tanto, eu não me interessava tanto. Agora, eu já tento perguntar mais, justamente pelo que o Augusto falou. As aulas são muito mais animadas e muito mais interessantes do que a do ano passado, ou dos outros anos. Porque, né, mudou o professor e tudo mais. Que legal. Então, a gente muda sempre. E quanto mais a gente aprende a pensar, mais a gente está propenso a mudanças, né? E não só de repente assim, era de tarde, agora é de manhã. Isso pode influenciar, mas também no crescimento, né? A gente vai se desenvolvendo intelectualmente, fisicamente, e tudo também é um treino, né? A gente aprende a pensar, assim como a gente aprende a andar de bicicleta, a gente aprende a correr, e a gente aprende a pensar, sim. As disciplinas na escola ajudam, e filosofia é uma disciplina que tem este caráter, né? Fazer com que as crianças, os adolescentes, aprendam a pensar. Por isso que nós temos um programa, né? Educar para o Pensar, filosofia com crianças, adolescentes e jovens. Muito bem, nós poderíamos continuar falando sobre isso, mas o nosso tempo também é limitado, o nosso programa tem esse objetivo. E nós vamos continuar essa conversa sim. Mas eu queria então agora, finalizando o nosso programa, que o professor André colocasse uma mensagem e depois a palavra está livre. Se alguém de vocês quiser dar uma mensagem aos alunos das outras escolas, aos telespectadores, fique à vontade. Professor André. Aproveitar pensando na importância da filosofia, minha esposa passou por uma situação ontem com meu filho de 3 anos. Ela estava querendo falar para ele da questão de Deus, Deus mora no seu coração, Deus está contigo. E meu filho veio com uma questão totalmente filosófica para ela, porque ele falou assim para minha esposa: mas mamãe, no meu coração aqui só tem barulho, cadê Deus? Então você vê que se na criança já existem perguntas, a gente não pode limitar o ensino e a educação a não ser alimentar ainda essas perguntas. Aí a minha esposa agora que se vire com as respostas que ela vai arrumar para ele. Mas que ela vai ter que mostrar que barulho não é Deus e que Deus não é barulho, agora ela vai ter que se virar e eu vou ajudar também na educação dele. Mas essa pergunta de uma criança de 3 anos, filosófica, deve permanecer, então a importância da filosofia na educação é primordial. Eu queria primeiro dar um conselho, uma sugestão para as pessoas que estão vendo isso, qualquer pessoa, tanto faz. Pense muito sobre o que você fala e o que você pensa, e se você pensa a mesma coisa que você fala. Porque às vezes você pode achar que você está fazendo uma coisa e está fazendo outra. E você pode achar que tal pessoa é idiota e está sendo igual a ela. Legal, legal. É que, para você que estuda filosofia, né? No começo você pode ser que nem eu e achar que a filosofia é chata, só que quanto mais você vai aprendendo, mais ela vai ficando legal. Tipo isso. Legal, que bom. Eu queria agradecer então a cada um de vocês, né, em nome do professor André. Queria agradecer também a escola da ilha que abriu esse espaço para que vocês pudessem dizer a palavra e dizer o que pensam sobre a filosofia. Aos telespectadores do nosso programa, eu gostaria de
dizer, né? Nós encaminhamos para todas as escolas parceiras a chave para entrar no Laboratório Virtual de Filosofia, o LaVirFil, e esse folder explicativo para que o Laboratório Virtual de Filosofia possa ajudar os adolescentes, aos jovens, às crianças, a pensarem sobre o pensar cada vez mais. E também dizer para os telespectadores que a coleção que é trabalhada aqui na Escola da Ilha é a coleção Filosofia, o Início de uma Mudança. Então, os alunos no 6º ano trabalham sobre teoria do conhecimento, sobre o pensar. No 7º, sobre a lógica. No 8º, sobre a ética. E no 9º ano, sobre política e estética, dentro de um fio condutor, dentro de uma estrutura de ensino. Então, eu queria agradecer a todos vocês, queria agradecer aos telespectadores e continuem assistindo crianças, adolescentes e jovens que fazem filosofia dizerem a palavra nesse espaço de diálogo. Obrigado, então, a todos e até o próximo programa.